professor, seja bem-vindo a mais uma resolução de exercício. E essa diz o seguinte: dada a função p de x igual ao determinante dessa matriz 3×3, escreva p de x na forma de um polinômio e depois determine as raízes de p de x. Bom, a primeira parte, basta a gente saber fazer o determinante. Então, eu vou fazer o determinante aqui. Vou pegar x vezes x vezes x, então eu tenho x ao cubo. Eu tenho 1 vezes 1 vezes 2, eu tenho 2. Eu tenho 2 vezes 1 vezes menos 3, tenho menos 6. Depois eu tenho mais 6x. Depois eu tenho mais x. E por fim eu tenho aqui era menos x e menos 2x. Deixa eu corrigir aqui. Quando eu faço na direção da diagonal secundária, eu vou trocando o sinal. Então eu tenho menos x menos 2x. Ok? Então o meu polinômio p de x, que é o que está pedindo na letra A, ele é x ao cubo mais 3x menos 4. Ok? 2 menos 6 menos 4. Esse cara aqui é o meu polinômio p de x, o que responde à letra A. É um polinômio de terceiro grau. Portanto, eu espero encontrar 3 raízes para esse polinômio, que é o que pergunta na letra B. Determine as raízes de p de x. E eu não tenho nenhuma informação e é um polinômio de grau 3. Eu não tenho uma fórmula para resolver isso, como eu tenho Bhaskara para resolver uma de grau 2. Então, para resolver essa equação, eu vou pensar o seguinte. A minha equação é x ao cubo mais 3x menos 4 igual a 0. Eu quero saber quais são as raízes. Eu não tenho nenhuma informação, então eu vou dizer o seguinte: quando a gente não tem informação nenhuma, eu vou me perguntar, será que existe uma raiz que seja racional? Será que existe uma raiz racional? Uma raiz real com certeza existe, porque como é grau ímpar, não tem como só ter raízes não reais. Raiz real, com certeza existe, porque as raízes não reais vêm aos pares, né? Sempre a raiz não real e o seu conjugado. Agora, será que existe uma raiz racional? Eu não sei. Se eu soubesse uma raiz, eu conseguiria reduzir o grau dessa equação. Conseguiria fatorar esse polinômio aqui em um polinômio de grau 1 e vezes um polinômio de grau 2. Aí o de grau 2 eu consigo aplicar Bhaskara. Então, a nossa ideia aqui, se perguntando, será que existe uma raiz racional? É para que, existindo ela, a gente consiga fatorar esse polinômio e assim resolver o nosso problema, que é uma equação de grau 3. Se ela existe, ela é do tipo P sobre Q, onde esse P ele divide o termo independente, que é o menos 4 aqui, e o Q divide esse AN, divide o coeficiente dominante. Então, no caso aqui da nossa equação em particular, esse P ele tem que ser um divisor de menos 4. E esse Q ele tem que ser um divisor de 1. Que é o termo dominante, que é o coeficiente dominante aqui. Beleza. Então, para possíveis divisores de P, então esse P, ele pertence ao seguinte conjunto. Vou colocar da seguinte maneira para ficar enxuta ali minha notação, tá? Porque a gente não está dando resposta ainda. Tudo bem a gente colocar mais ou menos 1, pode ser mais ou menos 2, pode ser mais ou menos 4, que são os divisores de 4. Já
o Q pode ser mais ou menos 1, só isso. Só pode ser mais ou menos 1. Então, na verdade, as possíveis raízes racionais aqui para essa equação seria isso dividido por isso. Então, todas as combinações possíveis aqui de um desses 6 números aqui, dividido por um desses 2 números aqui. Mas sempre vai dar ou 1 ou menos 1, 2 ou menos 2, 4 ou menos 4. Então, acaba que se resume aos possíveis valores de P aqui, nas possíveis raízes racionais para essa equação. E aí eu tenho que fazer teste, tá? Eu aconselho a começar com os mais fáceis de fazer conta, porque vai que a gente dá a sorte de já encontrar de cara uma raiz. Aí a gente não precisa encontrar outra, tá? Por exemplo, eu posso tentar testar quanto que dá quando eu coloco x igual a 1. Quando eu coloco x igual a 1, que é uma das possibilidades aqui, eu vou ter 1 ao cubo mais 3 menos 4. Olha só a sorte que a gente teve. A gente obteve 0 igual a 0. Ou seja, 1 é raiz. Então, isso já resolve o nosso problema. Então, sim, existe uma raiz racional. Essa raiz racional é 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 1, ou menos 1 sobre menos 1. E, portanto, agora eu consigo reduzir o grau desse polinômio para encontrar as outras duas raízes dele. Beleza? Então, vamos fazer isso. Eu só preciso de um pouco mais de espaço. Então, eu vou considerar a informação que eu acabei de descobrir. Eu tenho que 1 é raiz. Deixa eu dar um jeito de apagar isso. E agora eu vou, então, dividir o meu polinômio p de x por x menos 1. Eu posso usar a Brioffini ou posso usar o método da chave para fazer a divisão. Beleza? Vou usar a Brioffini dessa vez para variar um pouquinho. Então, eu vou pegar o meu polinômio p de x e vou dividir por x menos 1. Para fazer isso, eu vou colocar 1 aqui. Opa. Eu vou colocar 1 aqui. Vou colocar os coeficientes. X ao cubo, 0x², 3x menos 4. Fazendo essa minha divisão, eu tenho 1 vezes 1, 1 mais 0, 1 vezes 1 mais 3, 4 vezes 1, 4 mais menos 4, 0. Eu esperava que isso aqui fosse dar 0, porque eu disse que meu polinômio era divisível por x menos 1, porque 1 é raiz. Então, aqui restou o meu polinômio de segundo grau, x² mais x mais 4. É aqui que moram as outras duas raízes do meu polinômio. Vou fazer, então, Bhaskara. Eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac. Menos 4ac vai dar menos 16. Tudo isso dividido por 2a, que é 2. Portanto, x é igual a menos 1, mais ou menos raiz de menos 15. Então, eu vou colocar raiz de 15i. Tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho outras duas raízes aqui. A raiz menos 1 mais raiz de 15i sobre 2 e o seu conjugado, que é menos 1 menos raiz de 15i sobre 2. Com essa raiz igual a 1, eu tenho todas as três raízes do meu polinômio. Ok? Então, espero que tenha ficado claro e até a próxima.